Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre exaustão de banheiros e lavabos. A ideia é mostrar para vocês os cálculos que são feitos para a exaustão desses ambientes. Eu vou fazer um exemplo aqui de um lavabo. Normalmente essas exaustões são feitas em ambientes que não têm ventilação natural. Por exemplo, aqui eu tenho um lavabo, um banheiro e aqui uma área externa. Então vamos fazer uma exaustão para a área externa, tá? Esse ambiente não tem janela e é necessário uma exaustão mecânica. Primeira coisa que a gente vai fazer é o cálculo da área e do volume. Considerando que esse banheiro tem 1,20 m por 2,55 m, 1,20 m por 2,55 m, nós temos 3,06 de área. E considerando ainda que ele tem um pé direito de 2,5 m, a área vezes a altura, nós temos o volume desse banheiro, 7,65 metros cúbicos, tá? Depois de calculado o volume, a gente precisa fazer um outro cálculo. Esse outro cálculo a turma chama de trocas de ar por hora, e com esse cálculo é possível determinar em quanto tempo todo o volume de ar do banheiro vai ser exaurido. Eu fiz três simulações aqui. Uma para renovar o ar do ambiente num prazo de 8 minutos e meio. A gente tem em 60 minutos dividido por 8,5, a gente tem 7 trocas por hora. Se o meu volume é 7,65 metros cúbicos vezes as 7 trocas em uma hora, em uma hora eu renovo 54 metros cúbicos com esse sistema ligado, tá? Ou seja, a cada 8 minutos e meio a gente renova todo o ar desse ambiente, isso com 7 trocas por hora. Fiz um outro cálculo, um segundo cálculo, que ele vai renovar o ar um pouco mais rápido, em 6 minutos. Isso vai dar 60 minutos, divide por 6, eu terei 10 trocas por hora. Neste caso, eu vou ter um volume maior no meu exaustor. Eu pego o mesmo volume do banheiro, vezes as 10 trocas, eu já preciso de 77 metros cúbicos, enquanto no cálculo anterior eu precisava de apenas 54. Então, nesse eu tenho 77 em 6 minutos. E fiz um terceiro cálculo para renovar o ar, todo o ar do banheiro em 4 minutos. 60 minutos divide para 4, eu tenho 15 trocas por hora. A minha vazão precisa ser bem maior. Pego o volume do banheiro vezes as 15 trocas, eu preciso de um exaustor de 115 metros cúbicos. Recapitulando, para 8 minutos e meio, 7 trocas, 54 metros cúbicos. Para 6 minutos, 10 trocas, 77 metros cúbicos. E em 4 minutos, 15 trocas, 115 metros cúbicos por hora. São 3 opções, tá? A gente vai ter que definir uma das opções na hora de fazer o projeto. A seleção do exaustor, eu peguei aqui uma marca, tá? Que a gente tem vários modelos e várias vazões. Então isso nós vamos determinar lá em função do que a gente calculou. Eu tenho vazão de 96, eu tenho vazão de 168, 240, depende do modelo, eu tenho uma vazão. Mas não é só isso, vai depender também da curva de pressão, verificar a vazão necessária na curva do exaustor, tá? Esse exaustor da linha azul é o modelo M100. Se eu tenho, no primeiro caso lá, 54 metros cúbicos, eu estarei mais ou menos nessa linha vermelha e eu vou ter uma pressão, eu vou ter uma pressão aqui neste motor de 3,5 aproximadamente, tá? 3,5 milímetros de coluna d'água para a vazão de 54 que a gente calculou, tá? Maior pressão para atender a vazão é 3,5 nesse caso. No segundo caso, que deu 77 arredondando para 80, neste mesmo motor, que é o mesmo M100, eu vou ter uma característica diferente. Para 80 metros cúbicos, a pressão desse motor vai ser de apenas 0, vou ter 1 aqui na metade, algo em torno de 1,5, tá? 1,5, que é a maior pressão que esse motor vai conseguir para atender essa vazão. No terceiro caso,
considerando aqui um outro motor, ainda com os 80 metros cúbicos, o segundo caso, só que considerando um outro motor, eu teria que ter essa curva marrom. Nessa curva marrom eu tenho 5 milímetros de pressão para esses 80 metros cúbicos. Essa é a curva para esse motor. Passando para o próximo slide, para uma vazão de 115, que são aquelas 15 trocas, ainda considerando o motor M150, eu já tenho uma outra condição. Posso usar o mesmo motor para vazões diferentes. Com 115 eu tenho 4 milímetros de coluna d'água de pressão. O mesmo motor 150 com 80 eu já tenho 5 milímetros. Então a gente precisa aprender a usar esse gráfico para poder selecionar o motor depois, tá? O motor da exaustão. Além disso, a gente precisa ver qual que é a perda de carga no duto flexível. Você tem o motor e para conduzir esse ar do banheiro para fora do ambiente, você vai precisar de um duto. E esse duto também tem uma perda de carga. Aqui no exemplo eu peguei 80 metros cúbicos, a linha azul, com um tubo de diâmetro de 4 polegadas, a gente vai ter aqui uma perda de carga de aproximadamente 4 pascal por metro, tá? Ou 0,5 pascal por metro. Aproximadamente 5 pascal por metro ou 0,5 milímetros de coluna d'água. Também teremos as curvas. Nas curvas, na mesma condição, a gente tem mais uma perda de carga aqui nas curvas. Neste caso aqui, para 3,5 metros de velocidade, considerando aqui um raio, eu tenho aqui aproximadamente 2,5 pascal de perda de carga para cada curva. Então eu tenho aqui 0,5 milímetros de coluna d'água e aqui eu tenho mais 0,25 milímetros de coluna d'água ou 2,5 pascal. O resumo disso tudo para calcular essa exaustão, primeira coisa, calcular a área do banheiro, depois calcular o volume do banheiro, definir a quantidade de renovações por hora, no nosso caso a gente fez 3 simulações, verificar a curva dos exaustores, vazão versus pressão, verificar a perda de carga nos dutos, curvas e venezianas, e aí em função disso selecionar o exaustor. Esse é um cálculo bem resumido, bem simples, espero que tenha ajudado e se tiver qualquer dúvida, se precisar de mais ajuda nesse sistema, por favor me avise. Obrigado.